A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou o Danilo Gujaral e estamos a dar início a mais um Ponto de Encontro. Sabem, infelizmente existe quase um consenso social de que os solteiros, os viúvos, os não casados em geral não conseguem ou não devem curtir a vida sem a companhia de um cônjuge ou de alguém particularmente muito especial. É como que se estivessem condenados à solidão. Isto é um consenso social, à solidão, à tristeza, ao desânimo, ao descaso. Mas até que ponto tal pensamento reflete a realidade? Até que ponto? Isto é totalmente verdade? Será que o ser humano só pode encontrar realização, prazer na vida, propósito, quando tem um companheirismo a dois conjugal? Bom, talvez. Se a vida andar à volta ou em torno de alguém, é bem possível que isso ocorra, mas não precisa nem deve ser assim. Pode ser, mas não precisa nem deve ser assim. Daí temos intitulado a nossa conversa de hoje de Casamento, isso é para mim? Tenho algumas pessoas amigas que já me puseram essa questão e até já li nas redes sociais reflexões muito interessantes sobre o tema, apesar de vos dever confessar que é muito raro. Mas na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7 e no versículo 7, Paulo diz que, no entanto, cada um de nós tem de Deus o seu próprio dom, o seu próprio carisma, a sua própria capacidade. Na verdade, de um modo e outro de outro modo. Ou seja, nem todos somos chapa 5, nem todos cabemos dentro da mesma caixinha. Somos realmente diferentes. E devemos ser livres em Cristo nessas diferenças. Mas então, ok, vamos lá falar sobre o casamento. Alguns solteiros querem se casar e outros não. Pasme-se, outros não querem. E se calhar tu já conheceste ou conheces ainda pessoas que convictamente ainda querem casar e outras que não, que estão bem, sentem-se equilibrados, têm um propósito na vida que lhes faz todo o sentido, que tem significado. Bom, infelizmente, aqueles que já estão casados, até mesmo aqueles que estão na igreja, simplesmente assumem que todos os solteiros estão desesperados para casar. E às vezes tentam dar uma ajudinha, ou às vezes com o seu sentido de humor mais ou menos duvidoso, dizem umas piadinhas. Mas sabem, se nós dermos uma olhada na maioria dos livros para solteiros e solitários, em qualquer livraria cristã, ficamos também com essa ideia de que há muitas dicas de como encontrar um bom cônjuge, como nos prepararmos para o casamento, e muitos poucos livros, penso eu, pelo menos eu não tenho encontrado muitos, que nos ajudam, portanto, aqueles que têm um dom, um carisma de Deus, vindo mesmo do alto, do céu, e especial para viverem uma não conjugalidade. Não há muitos livros que, portanto, saudáveis, que o ajudem, que ajudem este tipo de amigos e de pessoas tão especiais. Bom, com isto eu quero mesmo confirmar ao teu coração que continuar solteiro não é obrigatoriamente uma coisa negativa.
pode ser, mas não é obrigatoriamente uma coisa negativa. Nem todos são chamados para viver casados. Por acaso já paraste para pensar num estilo de vida solteiro por opção? Alguma vez isto veio ao teu coração? E o que é que sentiste? Sentiste, por exemplo, vergonha daquilo que os outros iriam pensar? Sentiste o quê? O que é que sentiste? É interessante pôr-te esta pergunta neste momento da nossa conversa, porque ser solteiro é um dom espiritual. Um homem de Deus norte-americano, ele disse: pode ser que Deus queira que tu fiques solteiro. Pode ser. Há essa possibilidade. Ele quer que todo mundo seja solteiro pelo menos uma parte da vida. Ninguém nasce, pelo menos na nossa cultura cristã, ninguém nasce e faz logo uma aliança de casamento com alguns dias de vida, não é? Talvez noutras culturas, mas numa cultura cristã isto não está no nosso coração. Nós não vemos isso no coração de Deus. E a Bíblia não considera os solteiros como cristãos, como discípulos de Cristo, de tipo assim, segunda categoria. Não, isso não é verdade. A Bíblia fala até sobre esse estilo de vida de um modo positivo e muito respeitador. E temos grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia que receberam esse dom. Aliás, aqui é um problemazinho, que na Idade Média muitos cristãos foram longe demais e consideravam os casados como pertencentes a uma segunda categoria. O top mesmo era não ser casado, morar lá em cima do monte, em algum mosteiro ou algo do tipo. Isso foi na Idade Média, ou seja, caiu-se num outro extremo completamente diferente daquele que vivemos nos últimos 2 séculos. Que realmente, como eu já disse no início, parece que há uma lavagem ao cérebro e toda a malta se deveria casar, e se não se casam é como se houvesse um opróbrio, uma vergonha, uma falta de bênção nas suas vidas. E, repito, isto não tem fundamento na palavra eterna de Deus. Tanto ser casado como ser solteiro são dons de Deus. Pensa, por exemplo, que o nosso Senhor Jesus Cristo nunca se casou, nunca teve vida sexual. Ele era perfeito e perfeitamente satisfeito. Ele viveu um propósito de vida para o qual estava focado, e ele ainda marca a humanidade hoje, né? Nós hoje estamos em 2000 e muitos depois de Cristo, não é? O apóstolo Paulo idem, só para falar de algumas pessoas que deixaram uma marca na história, uma marca incrível. Foram pessoas que tinham um dom especial de Deus para cumprir uma missão. Então, eu fico triste, sinceramente, ao ver pessoas solitárias que vivem a vida como se alguém ou algo fosse acontecer de repente nas suas vidas. Agem como se estivessem assim numa espécie de limbo, tipo, pois, eu vivo, mas não vivo. Estou à espera de que de repente aconteça algo, mesmo que isso não esteja totalmente no meu coração, não é? E muitas vezes até... não digo muitas vezes, mas algumas vezes, provavelmente até por influências menos maduras e menos sábias, vão procurar um companheiro, uma companheira em todo o lugar, nas redes sociais, pessoas que vivem noutros continentes, pessoas que não conhecem, e avançam até para uma relação conjugal quase sem conhecer essa pessoa. E pronto, isso nós sabemos que é muitíssimo arriscado. Algumas vezes estes amigos
especiais nossos. Eu tenho amigos nessa situação, nessa condição, nesse estado civil. Estão tão magoados e tão decepcionados que acabam por eles próprios se sentirem não atraentes o suficiente para serem reparados por alguém saudável, serem notados por alguém saudável. Estão mesmo magoados. E isto eu quero te dizer, não está no coração de Deus para ti. Amigo ouvinte, não está no coração de Deus para nós. Na nossa cultura cristã, especialmente nesta época, enfatiza-se bastante um bom casamento. E um bom casamento é-nos ensinado que exige muito trabalho. Todo mundo olha com orgulho para aqueles que construíram, estão nesse foco de construir um bom casamento. Este casal é um exemplo para nós, eles são mesmo fantásticos. Porém, raramente vejo alguém dizer que uma boa vida de solteiro também requer muito trabalho. Aliás, eu nunca ouvi ninguém dizer. Até pode ser que pensem e respeitem pessoas singles. Eu conheço também algumas amigas e amigos singles. São pessoas incríveis. Têm uma maturidade mental, física, psicológica. Quando digo física, falo da sua saúde. São pessoas incríveis mesmo, exemplos para mim. São inspiradoras, verdadeiramente inspiradoras estas pessoas, mas não ouço ninguém elogiá-las. Até agora eu tenho esperança que estas pessoas comecem a ser mais valorizadas, porque são pessoas que podem ou não ter este dom. Mas vamos imaginar que têm este dom. Nós não podemos desprezar nenhum dom. Todos os dons espirituais dados por Deus são úteis, têm um fim útil para a humanidade e também para a comunidade eterna cristã, para a família eterna de Deus. Então, estamos quase a terminar e o desejo profundo e sincero do meu coração é que se tu por acaso acreditares que foste chamado, tens uma vocação para ser solteiro, tenta ser assim por um período de tempo. Faz uma experiência, evita qualquer namoro forçado só para, que os outros pensem, arranjou um namorado, não é? Evita qualquer namoro forçado. Por exemplo, por 6 meses ou 1 ano, faz uma experiência. Apega-te a Deus. Todos nós somos a noiva de Cristo, não é? Alguns com dom especial mesmo nesse sentido. Então, por que não fazeres essa experiência e confirmar se tens ou não esse dom, esse carisma para uma vida celibatária? Por que não? Se tu, por exemplo, descobrires que os desejos do teu coração não foram atendidos, ou seja, que tens mesmo um dom para ser casado, tudo bem, então continua, segue em frente, fica atento, entra para algum grupo de singles que seja saudável e que conversem sobre os seus corações, e pode ser até que Deus te mostre alguém em quem tu devas reparar e investir num conhecimento mais profundo. Então, queridos, perguntas para refletirmos antes de encerrarmos. Tu queres te casar porque te sentes pressionado pelos outros ou porque te sentes chamado para isso? Pressão ou chamado? A última pergunta: se Deus te dissesse para ficar solteiro, para teres um ministério específico e cheio do seu poder, tu dirias que sim? Se Deus te chamasse, Deus, não eu ou um programa de rádio, mas Deus falasse ao teu coração, tu dirias que sim?
tu estarias disposto a entregar esta área, render, entregar com as tuas mãos, estender as tuas mãos e entregares esta área da tua vida a Deus? Pensa, se achares interessante voltar a ouvir, ouve este programa que nós intitulamos Casamento, Isto é para mim, e partilha também com pessoas amigas, quer casadas, quer ainda não casadas, tá? Então eu e o Levi e toda a nossa equipa enviamos um grande abraço para o coração de cada um de vocês que está em vários países e até muito em breve. Um grande abraço. Contacte Danílogo Geral através do 967 986 360. Poderá fazê-lo também através do Facebook. Estamos a terminar por hoje, mas não perca o próximo programa. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.